Fala galera, beleza pura? Eu sou o Hernan Alencar e gosto sempre de falar sobre música, arte, futebol, né, etc. E hoje eu quero falar sobre uma banda emblemática dos anos 90, que é o Nirvana, né? Então, o Nirvana é conhecido, né, pelo álbum Nevermind, de 91, né, que foi o álbum que abriu as portas para o rock alternativo, né? Você pode não gostar de Nirvana, mas se não fosse o Nirvana, talvez você nem conheceria as bandas alternativas, né? Alice in Chains, por exemplo, Pearl Jam, essa cena de Seattle, Mudhoney, Stone Temple Pilots. O Nirvana abriu as portas, né, para essas bandas, e muitas bandas dos anos 80 também que eram undergrounds, como Sonic Youth, né, Pixies, que faziam um relativo sucesso, e depois do Nirvana passaram a vender mais discos, a serem mais conhecidas, porque eram referências do próprio Nirvana, para a própria banda, né, Nirvana. Uma curiosidade, todo mundo diz que o Nirvana é de Seattle, mas não é. Nirvana é de Aberdeen, que é uma cidade próxima de Seattle, mas bem menor. Uma cidade de caipira, de lenhador, né? Seattle é uma cidade maior, bem maior, bem encostado. Por isso que existiram vários projetos que tinham integrantes do Pearl Jam, do Alice in Chains, né? Todos juntos, do Mudhoney, todos juntos assim, em projetos, que eles faziam parte de Seattle. O Nirvana não fazia parte de Seattle, fazia parte de Aberdeen. Por isso que ele é meio afastado dessa galera, dessa turma. E essa é a primeira curiosidade. Mas voltando a falar sobre a sonoridade. Todo mundo conhece o Nirvana pelo Nevermind, né, que explodiu. Né? E muita gente acha que a essência do som do Nirvana é o Nevermind, né, que fez muito sucesso, que tocava na MTV o tempo todo. Né? Foi quando o Nirvana saiu da Sub Pop Records, que era um selo de Seattle, né, que é encostado em Aberdeen. Por isso que eu acho que o povo fala que Nirvana é de Aberdeen, de Seattle. E foram contratados pela Geffen, né, a poderosa Geffen, né, que inclusive tem no cast ali o próprio Guns N' Roses, né, a David Geffen Company. E para fazer o Nevermind, a Geffen soltou uma grana boa, né, e chamaram o Butch Vig, né, para cuidar do som do Nirvana. E o que acontece? O Butch Vig era um cara muito certinho, tipo assim, gostava do som mais limpo, né? Coisa que o Nirvana não era, definitivamente. Uma banda que fazia som limpo, era um som sujo, de garagem. Então o Butch Vig pegou um diamante bruto e transformou numa coisa rara, uma coisa maravilhosa. O Nevermind é um disco perfeito. Gostando ou não, é um disco perfeito. Por quê? Por causa do Butch Vig, que limpou o som. E olha que o Nevermind, mesmo com o som limpo para tocar na rádio, nas rádios, né? Um som para o pessoal, além do rock, apreciar, tanto que despancou o Michael Jackson das paradas, né? Então ele limpou o som. E mesmo assim o disco ainda era sujo ainda. Pode ver que o Nevermind é um disco agressivo, né? E isso com ele limpando o som. E você nota essa diferença nos shows do Nirvana ao vivo. Que inclusive muita gente reclamava, falava que era ruim os shows do Nirvana, porque o som era muito sujo, muito barulhento. Mas só que aquilo é o Nirvana, a essência dele. O Nevermind não é o Nirvana. Nevermind aliás, lógico que é o Nirvana. Só que
que é um Nirvana polido demais. O Butch Vig poliu aquilo lá, limpou o som. Pegou uma coisa grossa, né, e tal, e deu aquela limpada. O que fez que o som ficasse radiofônico. E mesmo assim é um som pesado, é um som barulhento. Mas o Nirvana não é aquela essência. Você quer ouvir a essência do Nirvana? Você pega o Bleach, que é o primeiro disco do Nirvana, né, que foi gravado pela Sub Pop, que é um disco pesadaço. Ele tem muito mais a ver com o som do Alice in Chains, por exemplo, do que o Nevermind. E a maioria não sabe disso, mas ele não conhece esse lado do Nirvana, que é o lado verdadeiro do Nirvana, do Bleach. Você pega a coletânea Incesticide, que tem um monte de cover ali, que eles fazem, que é uma coletânea, um B-side que a gravadora lançou logo que Nevermind foi lançado assim um pouquinho de tempo depois para aproveitar o sucesso do Nevermind. Que o som também é punk, é bem noise, barulhento do caralho, né? Bem menos polido. E o último, In Utero, né? Que também é um disco que o Kurt Cobain fez questão de mudar o produtor, tirar o Butch Vig, né? Tipo assim, não quero fazer o Nevermind parte 2. E trouxe um outro cara que eu não lembro o nome do cara. O produtor do Bleach foi o Jack Endino, né, de Seattle. Tanto que Jack Endino já gravou discos do Titãs, esses discos mais pesados do Titãs, por exemplo, né? Ele foi produtor. Os Titãs foram lá para Seattle, gravaram com ele. Nando Reis também gravou com ele também. E o segundo é o Butch Vig, que eu acabei de falar. E quem produziu o In Utero, eu não lembro quem que é o nome. Mas eu sei que o disco ficou mais pesado, ficou mais barulhento, mais noise. Porque o Bleach é um disco pesado, pesadaço. Os riffs de guitarra, pesadão. Você pega Negative Creep, né? Você pega Paper Cuts, caralho, cara. É meio Alice in Chains, assim, sabe? E o In Utero não é tão pesado, mas é barulhento, né? Demais. Você pega Milk Kid, que é a música do In Utero, né? Você pega Touretts, que é um hardcore rapidão. Tipo assim, né? E o som, até as músicas mais pops do disco In Utero são barulhentas demais, são pesadaças, porque mudaram o produtor. Esse produtor pegou mais a essência do Nirvana, né? Que é o In Utero. Mas é isso que foi o Nirvana. Quem quiser conhecer a essência do Nirvana, tem muito purista que odeia o Nirvana por causa de Nevermind. Acha, essa banda tocou na rádio. Esse Come As You Are, que música ridícula, Lithium. Os meus artistas ninguém aguenta ouvir mais, porque realmente nem eu aguento ouvir o Nevermind hoje. Tanto que eu ouvi, tanto saturou. Né? Mas esse pessoal, se ouvir o Bleach, que é o primeiro disco do Nirvana, vai se surpreender. Se alguém mostrar o Bleach, tirando uma música do Bleach lá, que é About the Gear, que tem muito a ver com o Nevermind. Mas tirando essa música, o Bleach é muito pesado. Se mostrar esse disco para quem não conhece Nirvana, além do Nevermind, a pessoa não vai deduzir que é Nirvana, porque é muito diferente. Um e outro também é barulhento, tipo assim. Mas é isso, a essência do Nirvana é só ver os discos, só ver os shows da banda. Até essas músicas mais comerciais aí eram barulhentas um pouco. Porque era o estilo deles de ser. Sem a maquiagem de estúdio, né? O que o Butch Vig fez. Mas é isso. Então, esse capítulo de hoje eu falo sobre o Nirvana e a essência do Nirvana. Para quem quiser conhecer. Basta buscar lá o primeiro disco que tem em todos os streams aí da vida. Né? O Deezer, o Spotify, o YouTube lá, Music. Todos têm a discografia do Nirvana. Então, ouçam Bleach, primeiro disco, com a capa preta. Ele é muito pesado. Não dá pra imaginar que aquilo é Nirvana. O In Utero também. O Incesticide, que eu amo. Que tem cover dos Vaselines, do Divo, mas tudo pesadão. Sabe a guitarra de som alternativo, pesado. Né? Mas é isso. O Nevermind destoa
Enquanto todo mundo acha que o Nevermind é o Nirvana, ele é o contrário, ele destoa do que é o Nirvana. Mas é o que pegaram e fizeram sucesso. Fizeram fazer o sucesso. Se o Nevermind fosse produzido pelo Jack Endino, que produziu o Bleach, ou então pelo produtor do In Utero, nunca que o Nevermind ia vender tanto. Tanto que a gravadora, a Geffen, ela imaginou que o Nirvana fosse vender umas 200 mil cópias, estourando. Tipo assim, seria um marco. E não, o Nirvana tirou o Michael Jackson das paradas. Ou seja, o disco realmente explodiu. Mas isso, galera, se vocês tiverem alguma curiosidade, ou então uma coisa que vocês acham que eu falei aqui que não é, né? A gente tá aqui para conversar, para trocar ideia, para falar de cultura, de arte. Só responder nos comentários, né? Mas é isso aí. Assina o canal aí que toda semana vai ter eu comentando sobre a história de alguma banda. Beleza? Abração!